Gênesis 35, versículo 1 diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Vou parar aqui só para a gente já entender o contexto, para a gente entender o restante do capítulo. Quando eles fazem a guerra contra o povo de Siquém aqui, né? Contra a cidade ali, que eles matam todos os homens depois de circuncidar todos eles, o que acontece? A palavra fala que como eles matam todos os homens, o que sobra para eles de despojo? Também mulheres e crianças. Então eles saem ali daquela região de Canaã com todos os despojos, riquezas mesmo, animais, tudo que eles acharam eles levaram da cidade, mais as esposas e as crianças desses homens que eles mataram. Então todas elas seguem junto com Jacó a partir desse momento. Então cada vez esse povo ia ficando maior no sentido de caravana, no sentido de comunidade, justamente por causa disso também. Então essas mulheres e essas crianças se tornariam escravos posteriormente de Jacó e da sua família. Era isso que acontecia, porque agora eles eram tomados de despojos de guerra, né? Eram mulheres que iam estar ali no contexto de Israel, no meio de Jacó, da sua família, dos seus 12 filhos e tudo mais, mas que não eram da tribo, das 12 tribos, não era de Israel. Então eles se tornavam escravos e os filhos também. Então quando a gente lê algumas passagens que a gente percebe, ele tinha muitos escravos e muitas escravas, a gente não entende de onde aparece essa turma, mas geralmente tem a ver com as guerras, que Israel vai começar a travar a partir daqui, e que eles então vão tomando essas pessoas como despojos de guerra. Além de bens materiais, pessoas também eram levadas. E para essas pessoas, isso era um privilégio, tá? Vou falar por quê. Como assim, Elisângela? Eu agora perco meu marido, perco meus filhos, né? Porque mataram todos os homens, e eu me torno escravo, isso é bom? Por que era bom, gente? Porque eles iam ser cuidados, ok? Porque Deus vai começar a se preocupar em falar isso dentro da palavra. A gente vai perceber muito, quem está no Velho Testamento aí comigo na leitura, Deus se preocupa muito com quem? Com duas categorias de pessoas. Quais são? Que a gente vai entender também o que tem a ver isso com a palavra, com viúvas e órfãos, ok? Há uma preocupação no coração de Deus com essas pessoas. E tem a ver com a parte física, natural, mas também com a espiritual. A gente vai entender um pouquinho disso depois. Mas essas mulheres que estão indo agora com Jacó, elas são viúvas e esses filhos são órfãos, tá? E geralmente a orfandade tem a ver com paternidade, ok? Nunca uma criança é chamada de órfã simplesmente porque ela perdeu a mãe, tá? Geralmente não. Ela é chamada de órfã quando ela perdeu o pai. Tá? Isso biblicamente falando principalmente. Então tem mais a ver com a paternidade do que com a maternidade, a orfandade. Então Deus tem uma preocupação muito grande com isso. E isso tem a ver justamente por causa dessas guerras e porque geralmente o homem se coloca numa posição de risco muito maior, não é isso? É o homem que guerreia, é o homem que vai para cima e diz, não, o território é meu, e aí ele cria brigas, ele cria, né, situações de morte. Então isso é comprovado aí pelas pesquisas que morrem-se homens muito mais do que mulheres, justamente por esse tipo de situação. E aqui não é diferente. Então, muitas mulheres e muitas crianças que eram da cidade de Siquém, desse povo, que é da linhagem de Cã, se vocês puxarem lá na linhagem, são cananeus, eles estão em Canaã, e então eles são da linhagem de Cã, e eles são levados, então, junto com Jacó agora, dentro da sua caravana, mas se tornam escravos dentro da família de Jacó, ok? E por isso, então, Jacó vai dizer isso no versículo 2. Porque assim, se você olha o contexto, você vai falar, mas por que ele está falando isso? Não está só com a galera dele? Por que é para tirar deuses estrangeiros, então, do meio? Ele descobriu que Raquel estava com os deuses? Não, gente, ele está falando dessa turma que está junto. Se Deus está chamando Jacó para um novo concerto, ou mais um momento
de Deus falando com ele, suba, não foi isso que Deus falou aqui com ele? Ó, começa o 35 já dizendo isso. Deus disse a Jacó, suba a Betel, é Deus falando, e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então é o mesmo que está falando com Jacó, que agora ele diz, vai para Betel, que foi aonde eu apareci para você pela primeira vez. Lembra da pedra? Que ele estava deitado em cima da pedra e ele vê uma escada que toca ao céu, e era lá em Betel que ele estava, na cidade chamada Luz, e que depois se torna Betel, esse mesmo lugar. E Deus está pedindo para ele voltar lá, na origem de tudo, onde Deus falou com ele pela primeira vez, e para ele começar dali a sua jornada. Então Deus está dizendo, volta lá. Deus apareceu para ele lá, e Deus então continua a partir dali. Só que aí Jacó então disse pois Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Então não era só os seus filhos, os seus, né? Era a galera que agora estava com ele junto. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Então, se Deus está me chamando para um concerto, para uma aliança, eu preciso que todo mundo que esteja comigo esteja no mesmo propósito. Então, Jacó, como agora o patriarca, como aquele que está comandando toda essa galera, ele tinha que ter autoridade sobre toda essa turma que estava com ele. E ele sabia que se não tivesse tudo em ordem, ele conhecia o Deus que tinha o levado, que tinha o trazido, que tinha lutado com ele ali no Val de Jaboque, que tinha trocado o seu nome já. Então, ele já tinha convicção de quem era esse Deus. Então, ele pede para eles tirarem os deuses estrangeiros, para se purificarem, e aí tem a ver com se santificarem, se separarem mesmo e trocar suas roupas. Então provavelmente essas mulheres, essas crianças, essa turma tinha um modo de se vestir e que agora eles precisavam trocar como sinal de que eles estavam junto com Jacó e que eles agora iam adorar somente ao Deus de Jacó. É isso que Jacó está pedindo. Precisa haver uma mudança. Se você vai andar comigo, se você vai estar comigo, você precisa agora estar no mesmo propósito, com a mesma visão. É isso que Jacó está pedindo para eles. Versículo 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Então ali mesmo, antes de chegar em Betel, é que Jacó faz isso com todos eles. Pega tudo que eles tiraram ali das malas, né, do que eles tinham, e já enterraram ali mesmo e ficou por ali. 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Aqui está o cuidado de Deus. Está vendo como Deus não quis se vingar pelo que eles tinham feito com a cidade toda de Siquém? Porque se eles tivessem feito algo de errado, com certeza o juízo de Deus já viria sobre a família de Jacó. Não tenha dúvidas, mas a palavra diz o contrário, que Deus mandou um terror. Sabe um sentimento que o ser humano tem e fala assim, eu mexer com aquele povo, vou nada. Entende? Ué, mas os caras são 100, nós somos 1000, por que não? Mas sabe aquele sentimento que vem que você não sabe nem de onde é? Esse é o terror que Deus colocava no coração daquelas cidades vizinhas, daqueles povoados vizinhos, e eles não tiveram coragem de atacar Jacó nem os seus filhos em vingança, tá? Porque era uma galera grande que se eles se juntassem, com certeza eles destruiriam. É o próprio Senhor cuidando da linhagem agora de Jacó. 6. Jacó e todos os que estavam com ele, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Deus, né, todo-poderoso, Deus está aqui, a casa de Deus, significa esse El Betel. El é Deus e Betel, então, casa de Deus. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso,
seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. Então aqui Deus confirmando a promessa de Abraão de novo. De você vai vir uma nação e uma comunidade de nações. Então sempre que Deus faz a promessa desde Abraão, ele não fala só de Israel, mas ele já está falando dessa salvação que viria para todas as nações através de Israel. Não sei se eu já falei em aula aqui para vocês, mas vou falar de novo, se eu não falei, a gente aproveita para falar. Israel, quando ele é chamado aqui agora, não o Israel Jacó, o povo, a nação, né, de Israel, quando eles são chamados, é exatamente como se Deus dissesse assim: eu quero uma família, essa família vai ser para mim o protótipo, vou usar essa palavra de novo porque eu estava conversando com o pastor Silas sobre isso, essa família vai ser o protótipo do que eu quero de um povo na terra. Então é como se Deus dissesse assim: olha, de vocês eu vou fazer o exemplo do que eu quero para todas as nações da terra. Então Israel era o exemplo de como era adorar somente a Deus, de como era ser santo, de como era servir a esse Deus Todo-Poderoso, de como era viver em família, o que é ser santo, o que é ser santificado, né? O que é ser separado para Deus. Isso era o protótipo que Deus estava fazendo. Então Israel nada mais é do que alguém que Deus escolhe para ser exemplo para todas as outras nações. E o que Deus queria com isso? Que essas nações se convertessem a Ele. Essas outras nações não tinham se desviado de Deus, não estavam adorando outros deuses. A geração de Caim e de Jafé não tinham se espalhado e decidido não adorar a Deus, mas escolher os seus próprios deuses. Deus queria tudo isso de volta para ele. E como é que ele faz isso? Através de uma família, através de um povo que daria exemplo de como é ser abençoado. Então, eles deveriam ser esse exemplo. Então, por isso que Deus está retomando a promessa e ele fala, de você, né, procederá uma nação, então ele está falando de Israel, da nação Israel, mas também uma comunidade de nações. Então, depois de Israel, vem todo o Israel de Deus, que seriam as outras nações que se converteriam ao Senhor. Salvação já incutida aqui, Jesus na história, e a salvação alcançando todas as nações da terra. Então a promessa já está desde Abraão, essa é a promessa. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com ele, e Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Gente, se vocês quiserem grifar aqui, quando a gente for entrar lá nos tipos de ofertas, nós vamos falar uma por uma, dos tipos de oferta, o que elas significavam e por que elas tinham que ser aquilo, mas Jacó está derramando uma oferta de bebida. Não tem Moisés aqui ainda, gente. Não tem tabernáculo. Não tem os tipos de ofertas que está lá em Êxodo. Quem ensinou para Jacó oferecer uma oferta de bebida ao Senhor? Derramar uma oferta de bebida sobre a pedra? Entende? Está aqui. Jacó já sabia como era oferecer ao Senhor uma oferta de bebida. E a gente vai entender para que servia essa bebida, essa oferta de bebida. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel e quando ainda estava a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Esse nome, eu vou pegar depois o significado, eu até olhei lá durante a semana os nomes, mas me fugiu agora da memória. Se o pastor lembrar, está aí? Benoni significa filho da minha aflição. Isso, e Benjamim? Filho da minha direita. Tá, então, Ben é uma junção, tá, gente, aí de duas palavras em hebraico. Ben é filho.
Então, sempre que tiver a palavra antes, com a palavra Ben, é filho. E o restante do nome, então, é o significado. Então, Benoni, que significa Deus, filho da minha aflição, e Benjamim, filho da minha direita. Tá? Então, Raquel, lembra que eu falei que tudo tem uma identidade nos nomes? Raquel está dando à luz esse menino com grande dificuldade, e aí ela dá o nome para que aquele menino fosse sempre lembrado por aquilo que tinha acontecido com a mãe. Então, geralmente os filhos carregavam uma identidade, ou de bem-aventurança, ou de tristeza, ou de angústia, ou de libertação, sempre era. Os nomes bíblicos têm a ver com situações, com destinos, com identidade. E aqui Raquel está querendo dar para esse menino o nome de Benoni, filho da minha aflição, do parto difícil, daquele momento de morte. Mas Jacó, sabendo que aquilo identificaria aquele menino, traria uma identidade muito profunda, muito dolorosa para aquele menino, ele diz, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim, ou Ben-Amim, né? Como eles falam lá em hebraico, que é filho da minha direita. E aí nós vamos entender por que Jacó dá esse nome, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre os nomes que vão estar aqui. A gente já vai pegar aqui. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. E Jacó teve 12 filhos. E aí fala o nome dos 12, né? Estes foram os filhos de Lia, Ruben, o filho mais velho, de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram os filhos de Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos. Esaú e Jacó o sepultaram. Eu vou entregar para vocês agora, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos nomes, porque eu acho que é importante e acho que faz toda a diferença para a gente entender algumas coisas nesse contexto que a gente vai começar a falar, que é sobre as 12 tribos de Israel. Eu não fiz o painel porque eu acho que não há necessidade nesse momento, tá? Só colocar as 12 tribos é bobagem. 180. Ó, são 2 folhas para cada um. É porque são 2 árvores diferentes. Eu fiz meio que de propósito, até para identificar melhor. Entrega uma para cada uma aí, a gente já vai escrever. Caneta na mão, bora escrever aí que a gente vai ver esses nomes aí. E o pessoal que está aqui no vídeo vai aproveitar para ver. Quem tiver mais curiosidade, gente, eu acho muito interessante fazer pesquisas sobre as 12 tribos, já começar desde já, e quem é curioso, ir atrás disso, porque vale muito a pena, vocês vão descobrir muita coisa boa. Nós fizemos uma época com as mulheres da igreja, um estudo a respeito disso. Cada mulher pegou uma tribo e destrinchou. Pensa, a mulherada foi profundo, foi muito bom, foi maravilhoso. Foi um tempo assim que a gente fez bastante estudo sobre isso. Vamos pegar os nomes? Aproveita a folha que eu dei aí para vocês, quem está de caneta, e eu vou falar os significados dos nomes, vocês anotem aí, para a gente ver o que tem por trás do que Deus está fazendo na história de Israel. Então, o primeiro filho de Jacó é Ruben, né? Ruben. O significado da palavra Ruben em hebraico é... É a mesma coisa, né? Sim. Não, é só o jeito da disposição aí. Aí você escreve onde você achar melhor. Ruben, essa folha aqui é o melhor de todos, tá? Porque fala, inclusive, 1, 2 aqui, ó, é a sequência dos nascimentos, tá? Não tá por aí, por acaso 1, 2, 3, aí 4, 5, não.
É a ordem de que foi nascido. E é nessa ordem que a gente precisa analisar aqui hoje, tá? Dos nascimentos desses meninos. Então, Rúben o significado dessa palavra Rúben em hebraico é vejam um filho, ou contemplem um filho. Escreve aí. Contemplem um filho. É o significado da palavra Rúben. Contemplem um filho, ou vejam um filho. Simeão é a palavra ouvir. Simeão, que é o segundo, né? Filho de Jacó. Ouvir. O terceiro, que é Levi, o significado do nome Levi significa unidos, todos juntos. É o significado do nome de Levi. O quarto foi Judá, que significa louvor, louvar, né? O próximo o quinto foi Dan, que foi um dos filhos de Bila, né? Tá lá do outro lado. Dan significa julgar, juiz. É a tribo de Dan. Dan é julgar ou juiz. Depois de Dan, foi novamente Bila que deu à luz ao sexto filho de Jacó, que chama Naftali. Naftali significa lutar, peleja, né? O outro menino foi Gade, que aí já é o filho de Zilpa, que foi o sétimo filho de Jacó, que significa tropa, sorte, fortuna. O oitavo foi Aser, que é o outro filho de Zilpa. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Aser, que significa bem-aventurado, felicidade. Se vocês quiserem depois ler, está lá no texto, tá? Conforme Lia ia dando a luz, ou as mulheres ali, elas iam falando isso, tá? Então eu tirei de lá do texto mesmo. Além do hebraico lá no celular, mas está lá no texto bíblico mesmo. Aser significa bem-aventurado ou felicidade. Depois de Aser, o nono foi lá de novo de Leia, né? Da primeira, da esposa lá. Issacar, né? Issacar significa recompensa, galardão. Significa Issacar. Recompensa, galardão. Depois o décimo foi Zebulon. E significa ficar, morar, habitação, é o que significa Zebulon. Aí depois de Zebulon, quem veio foi Diná, né? Ela não está na lista ali porque eles nunca listam as mulheres, mas eu quero que vocês escrevam aí logo em seguida o nome de Diná. Filha de Leia mesmo, né? Da primeira. A última de Leia. A última de Leia, isso. É Diná, que significa serão justificados ou justiça de Deus. É o nome de Diná. Depois vem José. Só que José, ele tem um significado lógico, né? Aumentar, dar mais, multiplicar, é o significado do nome José. Mas a gente já vai escrever aqui os dois filhos de José, por quê? Porque é eles que vão entrar como um das 12 tribos. Aumentar ou multiplicar, dar mais. Mas são os dois filhos de José que entram na contagem das 12 tribos de Israel. Não existe uma tribo de Israel chamada José, ok? Porque José é trocado pelos seus dois filhos. Jacó toma os dois filhos de José para ele como filhos. No texto vai mostrar isso para nós. Então a gente já vai escrever aí, faz uma perninha em José mesmo, escreve Manassés e Efraim. Manassés significa esquecer. Manassés significa esquecer, está lá escrito também, quando ele fala sobre Manassés, esquecer, quando nasce, né? O filho de José, ele fala, Deus me fez esquecer das coisas que eu passei, né? E Efraim, que é o segundo filho de José, que vai entrar na linhagem,
significa frutífero. Então, Efraim significa frutífero. Frutífero, é. E depois, então, por último, que foi agora o texto que a gente leu, o último filho que Raquel tem, que é Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Ok? Aí agora, o que eu quero ler para vocês? Isso aqui foi um estudioso, um teólogo, que estudando as 12 tribos trouxe esse entendimento, e na época que eu estudei com as mulheres, eu vi isso, e eu passei para elas, e eu achei isso extremamente pertinente, porque tem tudo a ver com aquilo que Deus está escrevendo. Deus não está escrevendo uma história através de Israel, Deus estava contando uma história. Existe uma professora de hebraico, não sei se vocês conhecem a Carla Damasceno, alguém segue ela aí nos YouTube da vida? Ela é uma professora de hebraico e ela fala muito sobre Israel. Ela fala que o hebraico, Carla com K, tá, pastor? Com K, Carla Damasceno. Ela fala que o hebraico conta uma história por trás da história. Então, todas as palavras em hebraico não são só o significado que elas carregam, simplesmente. Filho da minha mão direita. Não. Por que é filho da minha mão direita? Então, Deus está contando algo através do nome de Benjamim. Então, existe uma história por trás da história. Então, baseado nisso, esse teólogo, esse pastor que fez esse estudo das 12 tribos, eu peguei e anotei aqui. Olha o que dá, segundo cada uma das gerações. Aí, vamos ler de novo? Agora vocês escreveram, leem junto comigo aí o nome. O que significa Rubem? Vocês escreveram aí? Contemple um filho. E o Simeão? Ouvir. E o terceiro? Unidos. E o quarto, Judá? Louvar, louvor, né? Louvai. E o quinto, que é Dan? Julgar, né? Juiz. E o sexto, Naftali? Lutar, né? Justiça, tem a ver com Naftali. Gade, que é o sétimo, é tropa, fortuna, sorte, né? O oitavo, que é Aser, bem-aventurado, felicidade, né? Depois o nono, quem é? Issacar, não é isso? Cadê? Issacar, recompensa, galardão. Depois vem Zebulon, que é o 10º, com ficar, morar, né? Depois vem Diná, que não está escrito aqui, mas ela nasceu justamente nesse momento. Foi a 11ª, no sentido de nascimento, mas não é contado. E ela significa justiça, ser justificado, né? E depois José, que é aumentar, dar mais, né? Multiplicar. E aí vem Manassés, que é esquecer. Depois Efraim, frutífero. E Benjamim, do filho da minha mão direita, né? O filho da minha mão direita. Olha o que dá se você começar a ler os nomes agora com os seus significados, sem ler os nomes. Eu vou ler aqui, depois se vocês quiserem, vocês anotam, ou a gente escreve ali depois para vocês. Diz assim, contemple um filho, a ele ouvi, todos juntos ou unidos, louvai aquele que julga e peleja com justiça, acompanhados por seu exército, de bem-aventurados, receberão galardão, e com ele habitarão, serão justificados, não se lembrarão das coisas passadas, e serão um fruto para mim do filho que esteve à direita do Pai. Entende? Coincidência? O pastor achou essas frases aqui, ficou bonito, não ficou? Mas é o significado das palavras, dos nomes? E eles nasceram nessa sequência? Será que Deus estava contando algo através dos filhos de Jacó? Entende? Então, nada dentro da palavra de Deus está aí por acaso. Nada, inclusive Diná. Entende? Ela não é contada nas 12 tribos, mas ela é justamente aquela que significa a justificação. E ela é o que, gente? Uma mulher que é a representação da igreja. A igreja é a que é justificada.
por aquele que a justificou, que é um homem, né? Não podia ser por uma mulher. Ela é uma mulher, a igreja, ok? É a noiva de Cristo. E por isso que Simeão e Levi fazem justiça naquele momento. Estão tratando a minha irmã como uma prostituta. E ela não é uma prostituta. Ela é a noiva preparada, era a única, né, ali na casa de Jacó. Então, eu olho para isso e eu falo, Senhor, muito obrigada, porque a palavra deixou tudo aqui para nós. Só não estuda ou só não aprende quem não quer, não é isso? Está tudo aqui. Se a gente colocar uma pesquisa rápida no Google, gente, isso tudo aparece. Elisângela não está aqui contando novidade, já está tudo aí. Se você pegar o significado do hebraico, está fácil também, hoje na internet você coloca no tradutor, rapidamente aparece. Deus está escrevendo algo poderoso para nós, e no Velho Testamento já está tudo escrito. O pastor Toninho fala muito isso, outros líderes também falam. Deus já escreveu, Deus já conhece o fim desde o começo. Então, quando essas mulheres vão começar a dar à luz, que elas começam a dar os nomes, Deus já começa a contar uma história através de cada um dos nomes. Entende? Mas não foi Leia que lia, né, que escolheu o nome? Não foi Zilpa, não foi Bila? Não, foi Deus, através da inspiração que o Senhor dá. Deus está no controle de tudo, gente. A gente é que acha que não. Ok? A gente tem que pensar sempre nisso. Deus está no controle de tudo. Os descendentes de Esaú, eu fiz só para ficar mais fácil também, fiz até hoje isso. Só para ficar mais prático aí para vocês. Distribui. Esse eu não fiz nenhum estudo aprofundado, não, mas é só para a gente ter mesmo. E até para, durante as leituras, a gente ir identificando essas pessoas, essas genealogias, para ficar mais fácil. Deu aí? Pegou o que você? Capítulo 36. Nós estamos chegando aí já no tempo do fim de Gênesis. Tem bastante coisa, mas a gente já está chegando aí no fim. Gênesis, capítulo 36. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Então, todos os edomitas são os descendentes de Esaú. Ele é chamado de Edom por causa da palavra vermelho, porque ele era ruivo, né? Edom significa vermelho. Então, ele tinha esse apelido de Edom porque ele era vermelho, porque ele era ruivo, tá? Então, por isso que ele é chamado de Edom também, que é o apelido dele, e por isso o nome Edomitas vem dos filisteus. Versículo 2. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Lembra que ela fez raiva para o pai, né? Ele fez raiva para o pai Isaac e para a mãe Rebeca. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, está aí nesse quadrinho que eu dei para vocês. Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Gibeão, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Então, Esaú se casa com duas cananeias, né? Com duas hititas, descendentes de Cã, e mais uma filha de Ismael, do irmão de Isaac, né? Do seu tio, vamos dizer assim, descendente do seu tio. Então, ele tem descendentes tanto de cananeus, dentro da linhagem de Esaú, quanto de ismaelitas. Então, a gente tem uma mistura bem bacana dentro da linhagem dos edomitas, tá? Que é a linhagem de Esaú. Eles vão dar um pouquinho de trabalho para Israel aí durante a caminhada. Por quê? Irmão contra irmão. Vai ser assim até o final. Lembra? Tá? Sempre tem a ver irmão contra irmão. Versículo 4. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Oolibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esse Corá não é o mesmo Corá, tá? Da tribo de Levi. Um detalhe, se eu não falei aqui nas aulas, já vou deixar registrado. Gente, muitos nomes na Bíblia têm a ver com, igual agora, nossa época aqui, as Marias, os Josés, os Tiagos, quem mais? As Manuelas, os Lucas, os Pedro, entende? São nomes daquela época. Então, a gente vai achar na genealogia, por exemplo, de Esaú, Corá. E a gente vai achar na tribo de Levi, um Corá. A gente vai achar, sei lá, um Jeú
e a gente vai achar depois lá um rei chamado Jeú também em Israel. Então, a gente precisa ter o cuidado de olhar de quem a Bíblia está falando, ok? Para entender, inclusive, o contexto, para não misturar personagem. O cara era de Israel, não, mas agora ele é... Não, olha, por isso que a genealogia está aí, por isso que o contexto da história vai fazer a diferença para nós. Então, olhem sempre isso, de quem está falando, o contexto da história, de que povo, para eu saber de quem está falando. Então, o Corá não é o mesmo Corá, o Mateus não é o mesmo Mateus, o Jeú não é o mesmo Jeú, para entender o contexto do que está se falando e saber de quem. Isso tem muito na Bíblia, tá? Por causa da época, os nomes eram comuns para aquela época. Versículo 6, né? Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. E aqui eu quero que você grife, que você circule, que você faça qualquer coisa com essa palavra Seir. É uma região, gente. E é uma região que Deus vai dar, sabe, dar posse para a descendência de Esaú. Não é para mexer, ok? Não é para mexer. Assim como Esaú também não tem que mexer em Canaã. Aqui vai haver essa separação desses dois irmãos. Ele vai se estabelecer nessa região chamada Seir, e nós vamos ver esse nome por muitos e muitos versículos aqui durante a Bíblia, mas Deus diz que ele deu para Esaú. Então a região de Seir é uma região da descendência de Esaú, e não é para mexer com esse território, ok? Esaú também é da linhagem do Senhor? É. Então por isso que Deus dá como propriedade aquela região e diz, não mexa, é deles. Eles também têm uma posse na terra, um lugar onde eles vão morar e vão poder se estabelecer e viver. Mas Esaú também não tinha que mexer com Canaã. Os edomitas também não podiam querer entrar em Canaã, que era a terra prometida dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Ok? Então é isso que a gente precisa entender. Por que as guerras? Por que um quer tomar território do outro? Opa, tem a ver com isso. Cara, fica no seu quadrado. Fica na região que Deus te deu. É isso. Tá aqui, ó. Você tinha trazido para mim? Então, grifa aí Seir, que é a região que Deus dá para os descendentes de Esaú. Cadê eu? Versículo 9. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Grava o nome do cara aí, Amaleque. É filho de Esaú, ali da descendência de Esaú, neto na verdade, né? Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, foi Temã, Omar, Zefô, Kenaz e Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filho de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus
chefes. Vamos continuar. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região. Então, em Seir, na região, o nome do cara que fundou aquela região também é Seir. Lembra? Sempre as regiões dessa época tinham a ver com seus fundadores. Então, por que a cidade chama Santo André? Por causa de um santo chamado André, certo? Então, é isso. Lá, por que a cidade se chamou Seir? Porque o cara que fundou lá chamava Seir. Então, essa é a região dele. E aí está falando que ele também tinha moradores ali já tinham pessoas que moravam ali, né? Que eram Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Oreus é uma família também, né? Um tipo de tribo. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, e aí vai dando os nomes, vamos descer aí, porque vai só repetindo, tá? Não vou ficar também lendo tudo aqui. 29 e 30, né? Que é o finalzinho. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Então, aqui também, ponto final sobre Esaú, Edom. Tá? Nós só vamos ver agora os edomitas lutando contra o povo de Israel, daqui para frente. Mas não se fala mais. Dividiu os irmãos, cada um foi para a sua região, Jacó permanece em Canaã com seus filhos, com tudo que ele estava lá administrando agora, e seu irmão vai para a região de Seir, que é esse povo Oreu, que está aqui, se juntam, e né, tem as suas esposas, os seus filhos, um já casa com o outro, e começa a se criar uma grande nação ali dos edomitas na região de Seir. Se não me engano, essa região está para baixo de Israel, tá? Depois lá no mapa vocês deem uma olhadinha, mas se não me engano está para baixo de Israel. 31. Aí fala sobre os chefes de Edom, eu não vou ler, tá? Porque só está falando dessa galera que chefia a região de Edom. 37, vamos começar agora aqui. Tanto é que no versículo 37 fala de um homem chamado Saul. Olha lá, ó, 37. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Está falando de reis que eram dessa região de Seir, tá? Então, nesse finalzinho aqui do versículo 36, falam de reis que estavam reinando naquelas regiões que faziam fronteira com Canaã, tá? Então, tá tudo ali, por isso que depois eles vão tentar invadir as guerras e tudo mais. Existia uma vasta população já ao redor de Canaã e também em Canaã, tá bom? Então, eles já tinham tomado todo esse território há bastante tempo. 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Vamos parar aqui. Queridos, quem é José na fila do pão? Certo? Lembra? Nós precisamos olhar para essa genealogia que nós acabamos de ver, certo? Então, primeiro, José é justamente o filho da Raquel. Quem é Raquel? Quem não estava na aula, né? Ou não lembra, volta lá depois e assiste, porque senão a gente fica repetindo muito, né? A mesma coisa. Ela é a mulher que ele amou. É aquela por quem ele realmente estava trabalhando durante os 7 anos. Então, quem Jacó amava era Raquel e não Leia, mas o Labão lá da Leia. E aí lembra que eu falei para vocês? É justamente a não amada e a amada, certo? Representa a que Deus gostaria que fosse sua noiva, mas não foi, e aquela que ele realmente tem como noiva agora, certo? Então, os filhos da não amada não foram mais do que da amada? Isso fala os filhos
que são de Israel, mas que não são da amada, porque Israel não é a noiva de Cristo de verdade. Não obedece, ó, representação, tipologia, tá? Não olha para a história, mas olha para a história, macro, certo? Israel é essa que Deus sempre amou. E deu muitos filhos, Israel? Deu. Israel no sentido, não olha para essa história. Agora olha para a história macro, para a gente entender essa história micro, tá? Então, Israel é a que Deus realmente, a mulher que Deus amava, a nação Israel. E ela deu muitos filhos? Deu. Mas esses filhos eram de uma mulher que ele realmente era correspondido? Não. Tá? Então, a amada é Raquel. É aquela que vai realmente dar o filho que ele gostaria de ter. Certo até aqui? Ou não? Certo ou não? Tá? Então, ele trabalha por Raquel, mas recebe Lia. Lia é a que dá mais filhos para ele, certo? Em todos os aspectos, em quantidade, mas não é a que ele realmente amava. A que ele realmente ama dá menos filhos, mas que realmente vai obedecer. A igreja hoje tem muitos filhos, mas Israel, que era para estar sendo a mãe de todos esses filhos, não é. Não é isso, tá? É a que deu menos, ou a que é menos amada. E, na verdade, quando a gente olha para a igreja, a gente tem essa noção do que o filho da mão direita fez, né? Que é o final de todas as coisas. A igreja, na verdade, passa a ser o final de todas as coisas. É a junção de Israel e a igreja. É o final de todas as coisas. Mas quando Deus está contando essa história, Ele está falando de Israel. Dessa noiva que Ele tanto ansiava e trabalhava por ela, mas ela não deu os frutos que Ele realmente precisava. E aí Ele faz de Raquel o exemplo dessa mulher que só vai gerar filhos, vai ser estéril até o momento oportuno. E aí ela vai gerar justamente a partir do 10º filho, tá? É o 11º, que é José. E aí isso fala de toda aquela linhagem que a gente já falou lá no começo, do número 10 e tudo mais. Então, é nisso que a gente precisa ver aqui agora. Eu estou perdendo a vertente do que eu estava falando, porque eu fui explicar de novo isso e me perdi aqui. Por que os irmãos, é isso que eu quero falar, por que os irmãos odeiam tanto José? A palavra vai dizer isso, mas a palavra está dizendo algo que está escrito aqui, no sentido do que Deus estava fazendo. Percebe que, lá no começo das nossas aulas eu falei isso, por que o irmão sente raiva do outro? É à toa. Você sente raiva de alguém à toa? Gente, não existe isso. Ninguém sente inveja de outra pessoa à toa. É porque aquela pessoa tem algo diferente que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, então eu invejo e eu quero matar aquela pessoa porque ela não pode estar no meu lugar. Entende? Esse é o sentimento do nosso primeiro rebelde. Quem é o nosso primeiro rebelde? Diabo, certo? Ele foi o primeiro a se rebelar. E aí ele quer transferir para a humanidade, através da queda do homem, justamente esse sentimento. Eu odeio aquilo que vem de Deus. Eu odeio aquilo que é o que Deus fez com primor. Então, desde o início, é irmão contra irmão. Venho falando isso para vocês entenderem. Não vai mudar a história até o final, tá? E a gente vai ver que a tipologia de José, de novo, vem a tipologia do próprio Cristo. José é um tipo de Cristo. Então, de novo, está contando uma história aqui a respeito disso aqui, mas que vai culminar em Cristo. Bom, vamos tentar voltar. Então, José é o filho da amada e não da que foi entregue para ele como esposa, mas que ele não queria, certo? Então, ele tinha razão de gostar mais de José? Tinha, lógico que tinha. Era a que eu trabalhei por ela. Eu não queria essa outra que me deram sem eu querer, certo? E ela teve vários filhos, tá bom, são meus filhos, estou honrando, estou cuidando, estou zelando, não estou? Mas não é a minha amada, ok? Então José é esse menino que Jacó ama porque tem um princípio por trás, tem algo espiritual por trás. Ele é o filho, o primogênito da amada. E lembra que a herança do pai sempre ficava para o primogênito? Sempre é passado, né? Para o primogênito. Então, na cabeça dos irmãos de José,
De quem é a herança, gente? De José. Mas é justo isso na cabeça deles? Por quê? Rúben, Simeão, os outros lá falam, cara, mas fomos nós que nascemos primeiro. O cara foi o 11º. E só porque ele é o primeiro filho da Raquel, ele se acha no direito de ser, o pai dá esse direito para ele. Como assim? Na cabeça dos irmãos não tem lógica. Na cabeça dos irmãos não tem lógica. Lembra da história de Esaú com Jacó, de Caim com Abel e todos os outros? É a mesma coisa. De Ismael, lembra de Ismael? Ué, mas não foi Ismael que nasceu primeiro, de Agar, do que Isaac? A herança não é para ser de Ismael? Por que não foi? Porque na verdade tem uma palavra liberada para o filho da promessa. Então é de Isaac que vai vir, é de Jacó que vai vir. Percebe? A história vai se desenvolvendo com o primeiro sendo aquele que despreza a primogenitura, que despreza na verdade a herança de Deus, a bênção de Deus. A questão está só aí. Tanto é que o texto vai dizer, que nós acabamos de ler no início, que Rúben faz o quê, gente, contra o pai? Logo no comecinho que a gente leu, talvez passou batido e eu não falei, porque na verdade é uma coisa tão sem sentido, mas que tem todo o sentido. Ele também despreza. Ele deita com a concubina do pai, Rúben, com Bila. Entende? Ele desonra o próprio pai, com a pior desonra para aquela época, ou para a vida, né? Imagina o filho deitar com a própria mãe, vamos dizer assim, né? Ou com... Então, assim, percebe? Ele já perde a primogenitura ali. Rúben, ele mostra, né? Perdendo a primogenitura. Mas ele já tinha perdido a primogenitura? Faz tempo, tá? Por causa da promessa. É José que tem a promessa, porque ele é o filho da amada. Ele é o filho daquela que deveria ser a primeira esposa de Jacó. Ok? Se eu dar uma confundida nos nomes, vocês vão me corrigindo. Então é por isso que Jacó ama José. Gente, não é por acaso que o Senhor põe esse sentimento em Jacó. Talvez Jacó, na verdade, tinha um entendimento espiritual que a gente está tendo agora a respeito dessa situação. Quem sabe? O próprio Deus ministrava a vida de Jacó a respeito disso. Entende? Está escrito? Não, não está. Mas eu posso entender por que esse homem ama tanto esse menino. Por que ele é o seu preferido? Então, José é a tipologia desse filho da amada. Desse filho que vai vir para trazer a libertação. Desse filho que vai trazer a redenção. Segundo o nome que a gente foi falando aí, lembra? Efraim, que vem de José, não se lembrarão mais do seu passado. É a partir de José que vem toda essa linhagem de que não vão se lembrar mais do seu passado. Tudo foi justificado a partir de Diná, né? Dessa mulher que está no meio do caminho aqui, ok? Então, não é por acaso que José é o amado de Jacó, só que os irmãos não vão entender, porque a semente do maligno está ali dizendo, por que ele é o bonito da história? Tem as mães também? Não tem. A mãe no sentido de ser Raquel, a amada dele. Não, eu digo as mães, tipo Zilpa, Lia, falando também para os filhos. Então, mas aí isso tem a ver com contexto geográfico, né? Ali, lógico que tem. Eu acho que não, mas assim, pode haver? Pode, essa questão de Agar falar Ismael. Mas é você que nasceu primeiro. Não está na Bíblia, mas a gente pode achar que ela falava esse tipo de coisa, e por isso cria rixa, é isso que você está falando, não é? Pode ser que Leia também tenha feito isso, Zilpa, Bila, dizendo para os seus filhos, por que o José é o bonitão? Entende? Porque a queridinha do Jacó é a Raquel, entende? Pode ter, gente, mas não é esse o sentido. O sentido é o espiritual, e o espiritual é que José é o filho da amada, e é o 10º da linhagem. Isso é o importante. Então, a gente tem um princípio espiritual sendo desenvolvido aqui, para que a gente entenda lá na frente. Deus mostrando uma sombra para algo que viria a acontecer de verdade na história da humanidade, certo? Então, a gente tem Jacó amando mais José por causa desse desenvolvimento da história que vai vir através de José, desse tipo que ele que é o próprio Cristo, e de todo o caráter, e de toda a vida, e de toda a maneira de viver de José, que tipifica esse Cristo. Esse irmão
que vai amar de tal maneira os seus irmãos a ponto de sofrer por causa deles, mas amá-los até o fim. Gente, José, ele tipifica tanto Cristo, porque quem são os irmãos de José agora no tempo com Jesus? Quem é? Israel, certo? Não são os irmãos de Jesus? Os irmãos Israel, a nação Israel? São todos os irmãos de Jesus que são contra um. O que ele fez, gente, para Israel? Para Israel ter tanta raiva dele? Entende? Tem alguma lógica racional? Israel ter tanto ódio de Jesus naquele tempo? Tem alguma lógica, gente? Não tem, mas tem um princípio espiritual? É o mesmo. Qual é a lógica de José ser tão odiado pelos seus irmãos? Porque o pai, quem é Jacó, nesse contexto? O próprio Deus. A representação, né, do próprio Deus. Então, se ele está amando José, é porque algo vai acontecer na vida desse menino. E Deus vai proteger José a partir de então agora. Agora há uma proteção da linhagem. Lembra? Deus protegendo a sua linhagem, ele vai fazer qualquer coisa para proteger a linhagem de onde vai vir o próprio Cristo. Aquele que realmente viria depois. Então, o início aqui fala dessa raiva, né, que os irmãos têm, e era isso que eu queria dizer para vocês. Não tem lógica, não tem fundamento, mas eles odeiam, e esse menino vai sofrer simplesmente porque ele tem como dizia aquele grupo, né, ele tem a marca da promessa. Ele tem a marca da promessa, e acabou, está sobre ele. E, infelizmente, as pessoas vão odiar, e Satanás vai fazer todo o possível para que aquilo seja realmente atingido de alguma maneira. Mas o Senhor vai guardar. Isso que vai começar a acontecer a partir de então. Eles o odiavam, né? Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se curvaram, né, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinham dito. Gente, Cristo vai reinar. Ele vai, mas foi no tempo que ele já viveu? Não, no tempo que ele viveu, ele só sofreu, certo? Mas ele vai reinar? Vai! E todos os outros feixes vão estar ao redor dele? Vai se dobrar diante dele? Vai! Entende? Está tudo contado aqui. Deus já está contando o fim desde o começo, tá? Então, aqui é o reinado do próprio Cristo, também lá no reino milenar. Versículo 9. Depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez foi o sol, a lua e 11 estrelas que se curvaram diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então o pai tinha entendimento de que sobre José existia alguma coisa. Entende? Jacó tinha de alguma maneira um entendimento, guardava. Lembra o versículo que fala que Maria, Jesus também, quando falavam profecias a respeito de Jesus, desde que ele era um menino, uma criança, diz que Maria guardava no seu coração. Por quê? Porque ela sabia da promessa que ela tinha recebido do anjo. Então, tem alguma coisa com esse, como vai ser, o que vai ser, eu não sei, mas eu vou guardar então. Então, aquele que discerne as coisas espiritualmente, ouve e não acha loucura, porque as coisas de Deus aparentemente parecem loucas, mas nunca é. Tudo tem um fundamento. E aí ele é vendido pelos irmãos, né? Eu não vou ler também essa parte, porque eu acho que a gente conhece bem essa história. Acredito eu, né, que vocês conheçam bem a história. Se vocês quiserem, a gente lê. Se não, vamos seguir. O que vocês acham? Vamos ler, vai, porque eu sei que tem alguns pontinhos aqui no meio que fazem diferença para nós. Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Olha onde eles estavam. Onde eles estavam, gente? Lá perto de Siquém. Olha que coisa, né? Estava cuidando dos rebanhos lá. E Israel disse a José,
como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. E disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Então eram ismaelitas, né? Da geração de Ismael. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. E Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Percebem que, às vezes, as palavras que são usadas, você falou das tipologias, às vezes estão muito fáceis de se identificar, outras um pouquinho mais difíceis, mas eu falo que bom que a gente tem o Espírito Santo. E eu falo que tem textos que a gente vai precisar ler 1, 2, 10, 15, 30 vezes, até que o Espírito Santo talvez nos ensine um pouco mais ali. E eu tenho vivido isso na minha vida. Então, assim, eu não tenho nenhuma revelação a respeito desse episódio, mas a gente percebe as moedas de prata, a gente percebe, ao invés de um cordeiro, é morto um bode, e o bode tinha a ver com pecado, tá? Então, a gente percebe que Rúben, é o primogênito de Leia, que fala, não vamos matar o nosso irmão, porque eu quero entregar ele de novo para o nosso pai. Então, Judá é aquele que adianta a gente vender o nosso irmão? Então, existem peças-chaves na história que podem ter, sim, uma tipologia sendo mostrada aqui para nós. Mas, né, eu não sei decifrar isso. O próprio pai mandando eles ir para perto dos filhos, o próprio Deus pedindo para Jesus vir ver os filhos. Foi nisso que eu pensei. Na verdade, assim, e estar com os irmãos, né, tem todo um contexto, né? Se a gente olha, Deus está escrevendo a história de José, assim como escreveu a história de Jesus, né? Ele estava no meio dos seus irmãos, ele, né, ia lá para estar pastoreando junto, vendo onde os irmãos estão pastoreando. Então, tem todo um contexto, mas me chama a atenção alguns detalhes, né? É isso que é bem legal. O bode, por que não um cordeiro? Por que justo o bode? O bode tem a ver com o animal que era morto pelo pecado. Nós vamos ver isso lá em Êxodo. Por que não um cordeiro? Por que eles não pegam um cordeiro e matam um cordeiro e mancham então a roupa de José com o sangue do cordeiro e sim do bode? Entende? O diabo fazendo com que as coisas sejam distorcidas, sempre, né? Sempre há uma distorção daquilo que vem da parte do Senhor, né? Então, eles terminam dizendo, né? Quando os mercadores... 33. Ele o reconheceu e disse, é a túnica do meu filho.
um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ali. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então esse menino já estava a caminho, né? É engraçado que Jesus, assim que ele nasce, para onde ele vai? Para se esconder? Ele desce para o Egito. Para onde que José está indo? Para o Egito. É interessante, o que teve a ideia de vender foi Judá. O nome significa louvor. O que vendeu Judas, o nome significa louvor. Entende? Então, tudo tem, né? Uma ligação. Deus está escrevendo uma história de redenção. Não uma história de José, né? Eu comecei hoje, a hora que o pastor chegou, falando sobre isso, né? A Bíblia, gente, ó, esse livrinho aqui, ele não tem a ver com história de pessoas, simplesmente. Grava isso na sua mente. Ó, isso aqui não é história de pessoas. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, não. Deus está usando pessoas e usando aqui, eu vou usar as duas formas, a pejorativa e a ilustrativa, se eu posso dizer assim, ok? Para mostrar a história de redenção. Deus queria mostrar o que ele ia fazer por conta da queda, do pecado, e ele então começa a usar um povo, pessoas de carne e osso, para mostrar coisas espirituais, entende? Então Deus está usando mesmo. Então por isso que em alguns casos a gente vê algumas situações, nossa, mas por que Deus deixou Diná ser estuprada por Siquém? Nossa, Deus é mau, né, Amanda? Não tem umas horas que a gente fala assim, nossa, Deus é mau. Não, Deus está usando uma pessoa para mostrar para toda a humanidade o que ele sente a respeito de uma situação. Entende? Ele é dono de mim e de você. Por que ele não pode me usar para mostrar uma situação? Nossa, por que Estevão foi morto apedrejado? Deus não livrou ele, lá no livro de Atos, né? Ele não estava sendo um mártir, né? Ele não era um dos primeiros discípulos. Por que Deus... Entende? Deus estava mostrando como a igreja ia ser martirizada por pregar o evangelho. Entende? A Bíblia é um livro de histórias de pessoas reais, onde Deus está usando essas pessoas para falar de uma história de redenção. Não é só uma historinha. Por isso que ele é tão vivo, esse livro. Deus está movendo a história da humanidade há quase 6.000 anos a respeito de uma situação que acontece, que é a queda, e ele diz, eu quero eles de volta. É isso. Eu falo que desde o momento que Adão e Eva pecam, Deus começa uma luta, uma corrida frenética em favor da minha vida e da sua. Ele vai fazer o que preciso for para buscar a mim e a você. Isso é maravilhoso, não é? Não tem explicação por que ele nos ama tanto assim, né? Então ele vai usar, por isso que ele vai usar a Diná, por isso que ele vai usar o Estevão, porque ele quer, o Estevão, a Diná, eu e você. Mas coitada da Diná, ela foi usada naquele momento. Por que a Bíblia não escreve de outras mulheres que foram estrupadas naquele momento? Não, é Diná que está sendo usada para nos mostrar a história da redenção. Ok? Então, tem muita coisa aqui, com certeza, dentro da história de José, muita coisa, que às vezes a gente não consegue discernir, mas aos poucos, lendo a primeira, a segunda, a terceira, por isso que a Bíblia ela precisa ser lida sempre, 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 até Jesus voltar. Porque em alguns momentos o próprio Espírito Santo vai trazendo luz para nós a respeito das Escrituras. 38. Por essa época, deixa eu ver o horário. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz um filho, a qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar,
para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. E o Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Eu vou parar aqui porque eu vou falar algumas coisas, e aí semana que vem a gente continua. O texto começa do nada, né? Sai ali de José chegando no Egito, e entra então com Judá saindo da casa do pai, né, do convívio familiar, e indo para uma outra cidade que fala aqui que é Adulão, na região de Adulão. E ele conhece uma mulher lá, só que ela é cananeia, né? Então Judá dá uma desviada dos propósitos aqui e se casa com uma mulher cananeia, da descendência de Cã. E ele tem três filhos com essa mulher, né? Onã e Selá. Semana que vem eu trago os nomes, eu tenho já anotado no meu caderno lá, eu trago para vocês os significados. Mas aqui a situação é a seguinte, gente: sangue ou sêmen é a mesma coisa, tá? Acho que eu já falei em alguma aula aqui, não já? Lá atrás, foi a respeito do que nós falamos sobre isso? Que eu falei sobre o sêmen? Não me lembro. Bom, mas acho que foi, né? Bom, o entendimento que a gente precisa ter é por que tanto aqui, quanto em outras passagens que a gente vai ver, Deus reprova algumas práticas, inclusive sexuais, e nesse caso aqui específico, ele mata 2 rapazes, literalmente mata 2 rapazes, que é o primogênito de Judá, e Onã, que é o segundo filho, por causa da mesma coisa praticamente, né? Então, eles tinham a prática do coito interrompido, literalmente. Eles não queriam ter descendência com aquela moça, eles não queriam ter filhos, por que não sei. E aí Deus mata esses 2 rapazes por causa disso. Porque, gente, um princípio espiritual poderosíssimo. Para que é o casamento, gente? É justamente para ter filhos, a procriação, ok? É para isso. Deus quer muitos filhos. E então esse é um princípio lá do Éden. E vai até a volta de Jesus e depois da volta de Jesus. É isso. Essa questão de se ter o anticoncepcional e tantas outras coisas, não é o caso aqui para nós, não é bíblico, não é de Deus. Deus é dono da nossa vida no sentido de quantos filhos nós teríamos, ok? Não estou aqui no mérito se é, se não é, se é para fazer, não é isso, estou falando que é bíblico, ok? Deus nos fez mulheres e homens para casarmos, termos uma só carne, termos relações sexuais e termos filhos. E o Senhor decidiria quantos seriam. Ok? É o Senhor que é dono da vida. E aí, por que eu falei do sêmen e do sangue, que são a mesma coisa? Biologicamente, que foi isso que nós conversamos daquela vez, o sêmen dentro do homem é sangue, literalmente. Por que eu sei disso? Eu fiz uma pesquisa sobre o sangue que corre no bebê dentro do ventre da mãe. E o sangue do bebê que é formado dentro do ventre da mãe não é o sangue da mãe. Quando uma mulher está grávida, quando o bebê começa a ser gerado na barriga dela, aquele bebê que está lá, o sangue que começa a ser formado dentro das veias do bebê, não é o sangue da mãe que está gerando. De onde vem aquele sangue? Aquele sangue vem através do sêmen que fecundou aquele óvulo, e daquele sêmen com o óvulo é que nasce o sangue dentro das veias do bebê. Então, o sangue do bebê dentro da mãe de quem é? Do pai. Então, um sangue dentro do ventre da mãe, um bebê dentro do ventre da mãe, não tem o sangue materno, só tem o sangue paterno. Ok? Por isso, porque é da minha pesquisa, só para vocês entenderem, por isso que Jesus é considerado filho de Deus. Ele só tem o sêmen de quem? Que foi gerado dentro de Maria? De Deus.
Maria não teve participação na gestação de Jesus. Jesus não tinha nenhum sangue dentro dele de Maria. Ok? Ele só tinha o sangue de Deus, do Pai. Tá? Isso é biologicamente comprovado e agora espiritualmente comprovado. Entende? Por isso que ele é filho de Deus. Maria não teve participação. Bom, então o que acontece com o sangue? Gente, Deus considera o sêmen masculino como sangue. Então, quando você joga sangue no chão, sêmen no chão, o que você está jogando no chão? Vida. E Deus condiz com morte de uma vida? Não, ok? Então, Deus vai abominar nos mandamentos o coito interrompido. É proibido na lei isso. Por quê? Porque Deus sabe que através do sangue do sêmen gera vida. Ponto final. Por que, Deus? Não interessa. Eu estou dizendo que não é para jogar fora aquilo que é vida. Assim como Deus abomina o toque de qualquer pessoa no Velho Testamento num morto. Por quê? Porque ali tem morte. Deus combina com a morte? Não, Deus combina com vida. Entende? Então tem alguns princípios que eles são muito óbvios, mas que às vezes passam... por que um sacerdote não podia tocar num morto? Porque a morte não condiz com a santidade de Deus. E se não condiz com a santidade de Deus, eu também não posso, se eu sou santo, tocar naquilo que é morte. Em contrapartida, é verdadeiro, certo? Se o sêmen é sangue e sangue é vida, então eu também não posso compactuar com o sangue sendo jogado no chão para morrer. É uma vida que estava sendo desperdiçada ali. Era uma criança que estava deixando de nascer por conta desses coitos interrompidos, ok? Então, esses 2 meninos são mortos, literalmente, por causa de uma prática. Pode ser uma prática cananeia? Sim ou não? Ok? Tá? Então, não está escrito, tá? Não. Mas aonde Judá está morando? Numa região lá de Canaã, certo? Onde tinham muitos cananeus. Ele casa com uma mulher cananeia, inclusive, nesse momento. E esses meninos crescem nesse contexto de idolatria que existia em Canaã, com as práticas de adoração a outros deuses cananeus. Pode ser que isso seja, e a gente vai ver, inclusive, um Deus que vai ser muito idolatrado no Velho Testamento, mais para frente, que é qual o mesmo nome dele, que ele gosta de crianças? Moloque. Ok? Se eu jogo o sêmen no chão, eu estou entregando para Moloque? Eu estou interrompendo já desde a concepção? Entende? Como o Deus está sendo adorado do mesmo jeito, desde o início. Minha barriga roncando, ainda bem que não sai lá. Minha barriga roncou aqui agora. Eu falei, nossa, ainda bem, mas vai aparecer eu falando aqui do ronco. Entende, gente? Como o negócio é tremendo. A Bíblia está escrito para nós interpretarmos, porque você vai olhando uma coisa e outra, você fala, por que o tal do Moloque quer crianças, o sacrifício de crianças? Certo? De recém-nascidos, geralmente. Ele pode ser adorado também quando tem o coito interrompido. É uma vida que está sendo interrompida. É um bebê que está deixando de nascer. E Deus está dizendo, vocês não são donos da vida. Eu sou dono da vida. Eu faço viver e faço morrer quem eu quero. Então, e Onã, eles vão morrer justamente por causa dessa prática. O juízo de Deus está vindo sobre esses rapazes. Porque Judá era uma das tribos, né? Que teria que honrar o nome do Senhor, do chamado de Deus. Então, tem todo um propósito para esse rapaz chamado Judá. E ele está no lugar errado, deixando com que a sua família tenha práticas erradas, né? Não cumprindo o propósito do Senhor. E a gente vai ver, então, o que vai desenvolver aqui através de Tamar, que aí entra todo um contexto, né? Que a gente muitas vezes não gosta muito, mas está na história para a gente entender o que está acontecendo, o que Deus está falando conosco, através da história de Judá e Tamar, da própria Nora. Tá bom? Amém, queridos? Vamos orar? E a gente já vai terminar.